Meus amigos, é meio difícil saudar a mesa que eu estava nela, mas saudar todos os companheiros aqui presentes. Queria tecer considerações sobre algumas questões apenas. Deixa eu entrar logo na questão do Eduardo, que é mais fácil. O que eu acho mais interessante do Eduardo é exatamente aquelas coisas que eu não concordo. Pelo seguinte, você está cansado de ver cara que você discute, e o cara diz que concorda com tudo, e evidentemente que ele está te enganando. No caso do Eduardo, por exemplo, o negócio da estabilidade, ele não esconde, ele sabe perfeitamente que nós não achamos isso, certo? Que o Fernando Henrique conquistou a estabilidade, etc. Nós temos uma posição sobre o assunto que foi conquistado aí, quando termina a instabilidade. Tanto assim que a toda hora está se falando em cortar isso, cortar aquilo, para não explodir. Ele sabe disso. No entanto, não escondeu a divergência, não escondeu a posição dele. E isso abre possibilidades de você discutir, travar luta, para uma porção de coisas desse tipo, que você normalmente... Bom, com a Dilma é até difícil pensar tal assunto, mas que com outros candidatos você não teria essa abertura, certo? Porque, na verdade, ele coloca a posição dele a respeito do assunto. Vai ter contradições, vai ter isso, é claro que vai ter, certo? Agora, não vamos esquecer uma coisa. Quem foi a maior figura da história do Brasil? Getúlio Vargas. A frente que se formou em 1930 foi em torno de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi o ministro da Fazenda do Washington Luiz, inclusive executando uma política bastante reacionária na época. No entanto, ele teve a capacidade, certo, devido a determinadas qualidades que ele tinha, de superar tudo isso e chegar a ser a maior figura da história do Brasil. Então, ao invés... Às vezes, o Jorge que me falava isso quando a gente estava na faculdade. Ao invés da gente se deter no retrato, é melhor se deter no filme. Ou seja, nas mudanças que pode acontecer, que estão em perspectivas, e sem dúvida alguma que ele mostra bastante possibilidade de cada vez mais mudar no sentido progressista. Que, aliás, ele já é um progressista, certo? Ele mostrou esse negócio aí. O problema é, basicamente, o que nós precisamos para o país de hoje. E, nesse sentido, eu diria o seguinte: o presidente Getúlio Vargas, em vários pronunciamentos, o que ele condenou, como é que ele resumia os problemas do Brasil, os problemas que o Brasil precisava superar? É do seguinte jeito: está havendo uma sangria, ou está sendo desperdiçada, as energias do trabalho brasileiro. Era nesse sentido que era essa síntese que ele fazia do problema. Essa é exatamente a nossa questão no momento. Tudo isso que a gente está vendo, juros, petróleo, todas essas questões, se resumem nisso. No fundamental, o governo Lula diminuiu, digamos assim, a sangria das energias do trabalho brasileiro, enquanto que o governo Dilma aumentou a sangria das energias do trabalho brasileiro. Queria apenas lembrar, o relatório dessa semana do Banco Central mostra que a sangria dos juros, por exemplo, voltou ao nível de 2011 outra vez. Entendeu? Houve um aumento nessa questão. E, em relação às demais questões, eu acho que o IFOB foi bastante claro, e o Sérgio, como sempre, teve aquela capacidade de síntese que eu sempre dizer, ele que a gente faz uma divisão de trabalho, eu escrevo texto longo, ele escreve texto curto, mas não é isso não, é que eu não tenho a capacidade dele, esse é o problema, e ele tem essa capacidade de síntese do coisa. Mas vejam vocês qual é a nossa situação. Eu estava ali ontem, sentado aí, a primeira distribuição de água que teve, aí veio Água São Lourenço. Aí, como vocês sabem, eu sou um leitor meio compulsivo, que é uma coisa ruim, mas aí fui ler o rótulo da Água São Lourenço. Aí estava escrito lá, fabricado pela Nestlé Waters Brasil. Aí disse, caramba, entendeu? Água de São Lourenço, bem que o Sérgio Cruz, que é de Lambari, tinha me dito que tinha desnacionalizado a água de São Lourenço. Mas está assim desse jeito a situação. Desse jeito nós não vamos, sem dúvida alguma, para muito longe. E reparem vocês que eu estou longe de ter uma posição
de que o capital estrangeiro não pode entrar no país. Eu acho que é perfeitamente possível. Agora, quem deve definir qual o espaço que o capital estrangeiro tem dentro do Brasil é os brasileiros, é a nação. Esse que é o problema básico. Porque, vejam vocês, nego fala como não acaba mais da China, que a China botou não sei quantas multinacionais, esse negócio. Pô, saiu o relatório agora da UNCTAD, que é bem reacionária, dizendo que o problema da China, eles reclamando que o problema da China é que as 150 maiores empresas são estatais chinesas. E por isso, não sei o quê, caramba, que tem que privatizar, essas coisas todas aí. Ou seja, na verdade, a base do crescimento chinês não são as multinacionais. Isso não quer dizer que eles recusem as multinacionais. Até pode ser. O que não pode ser é a situação de hoje, em que são as multinacionais que resolvem qual o espaço dela dentro do Brasil. Porque aí vira confusão, entendeu? Vira essa desnacionalização completa. Inclusive, um fenômeno que vários companheiros falaram aqui, que é uma desindustrialização como nunca houve no país. Meus amigos, não existe como crescer sem indústria. Certo? É absolutamente impossível você crescer sem indústria de transformação. Na medida que a indústria recua, é óbvio que o teu crescimento tende a ir para o atoleiro, tende a ir para o pântano. E, na verdade, a política de você desnacionalizar significa uma política de desindustrializar. Que a primeira coisa que uma multinacional faz é, como diz o informe, passar a importar e remeter lucro. É a primeira coisa que ela faz. Então, na verdade, nós temos um fechamento de outras empresas devido a esse fato, porque, claro, uma empresa que comprava aqui dentro passa a comprar lá fora. E a empresa brasileira que vendia a ela, essa daí fecha, ou senão é desnacionalizada também. Então, é uma situação desse tipo que a gente está enfrentando no momento. Vejam vocês que, do ponto de vista do orçamento público, algumas questões, o Marcelo Barbieri esteve presente no Congresso de São Paulo, e foi bastante interessante, porque até bati um papo rápido com ele sobre algumas questões, mas é impressionante o seguinte, todo mundo, esse país está longe de ser um país corrupto, certo? Essa confusão toda de nego dizer que tem corrupção quando acaba mais é uma forma de nos intimidar. Não é essa a questão. Aí não existe administrações que se acuse mais de corrupção do que as administrações municipais. No entanto, vejam vocês, o SUS, o que existe de SUS, existe porque as administrações municipais aumentaram sua parcela no financiamento da saúde. Porque, na verdade, o governo federal recuou. Na verdade, os municípios estão levando nas costas o financiamento da saúde. Por que eu estou querendo mostrar isso? Estou querendo mostrar o seguinte, só a gente resolvendo as questões nacionais que é possível nós avançarmos para resolver definitivamente e, a bom termo, as questões estaduais e municipais. Porque se nós invertermos e colocarmos as questões municipais e estaduais na frente, nós, não, além do que, não vamos acabar virando PMDB, certo? Que, geralmente é assim. Mas, além dessa consequência partidária, tem o problema de que você não vai resolver nenhum problema, nem dos estados, nem dos municípios. Por último, companheiros, tem duas questões que eu gostaria de ressaltar, uma está incluída na outra, o Fernando já matou a questão da Petroshell, mas que eu gostaria de ressaltar que é extremamente perigoso, da minha opinião. A primeira é essa ideologia de que o Brasil precisa ser um país competitivo, portanto, evidentemente, o que tem aqui dentro deve ser uma droga, né, porque o Brasil precisa ser um país competitivo, cujo norte é sempre o exterior. O Brasil pode ser um país competitivo, tudo isso é verdade, mas desde que o centro da nossa indústria, o centro seja o mercado interno, seja fundamentalmente o que está aqui, as coisas que estão aqui dentro. Isso não quer dizer que a gente despreze exportação, que a gente faça nada disso, mas no fundamental você não consegue ter um país produtivo se você não centrar no mercado interno que você tem. E o Brasil é um dos países de maior mercado interno do mundo. Você imagina o que é ser norueguês? Sabe quantos noruegueses existem no mundo? 5 milhões só.
Você imagina o que deve ser arrumar um mercado interno só de 5 milhões de pessoas. Islandeses, não tem nem 1 milhão de islandeses existem. Já deve ser uns 500 mil, mais ou menos. Nós somos um dos maiores mercados internos do mundo e, como já foi dito aqui, do ponto de vista de riquezas minerais, de recursos, etc., somos dos maiores. Portanto, essa é a nossa principal questão. Em vez de estar... porque me lembra muito esse negócio da competitividade, da história de que o Brasil deve ser um país de classe média. Por que o Brasil precisa ser um país de classe média? Por que o Brasil não pode ser um país de trabalhadores? É só porque alguém... Aliás, isso aí é meio esquisito, o Partido dos Trabalhadores propor que o Brasil seja um país de classe média, mas é as coisas da vida. Por último, a ideologia de que nós só avançamos se tiver educação. Evidentemente, camaradas, que nós somos a favor da educação, a de qualidade, tudo isso é verdade. Agora, não vou me inverter as coisas. A educação é um fruto do desenvolvimento do fundamental. Ela não é a educação para o conjunto da população. Então, a educação democrática para o conjunto é um fruto do desenvolvimento, não é o inverso. Nós não vamos... um senador Cristóvão Buarque que levantou esse negócio comigo lá no Papo da Rui. Nós não vamos primeiro educar todo mundo para depois desenvolver, porque esse pessoal que vai ser educado não vai encontrar trabalho. Vai ser difícil uma coisa dessa. Então, no fundamental, essa história de que esse troço, inclusive, tem uma origem, certo? É a teoria do capital humano lá dos caras da Universidade de Chicago,